Olá, alunos! Eu sou o professor Rogério de Leon e estou aqui para fazermos a aula da unidade 5 da disciplina de algoritmos e lógica de programação. Para a aula de hoje nós temos bastante conteúdo também. O que nós temos para o plano de ensino da unidade 5 do nosso livro? Nós vamos falar hoje sobre subrrotinas. As subrrotinas são divididas em procedimentos e funções. Então nós vamos ver primeiro os procedimentos, vamos falar sobre escopos de variáveis e passagem de parâmetros entre o programa principal e a sua subrrotina. Depois a gente vai falar sobre função, que é o segundo tipo de subrrotina que a gente vai ver na nossa aula. Depois que a gente viu função, vamos ver o que é recursividade, que são funções recursivas. E finalmente vamos falar sobre trabalho com arquivos. Lembrando que, como o algoritmo em português estruturado, em Portugal, ele é, em pseudocódigo, ele é apenas descritivo, a gente vai escrever no papel, digitar no computador, a gente não vai compilar, a gente não vai executar. Então, a maior parte dos cálculos a gente vai simular no braço. A parte de trabalhar com arquivos, eu vou dizer para vocês quais são os comandos que normalmente você usa para manipular o arquivo. A gente não vai fazer simulação de arquivo nenhum. No livro tem no finalzinho, na unidade 5, alguma coisa para você acompanhar. Na próxima disciplina, que é Algoritmos 2, a gente vai estar programando em outra linguagem, uma linguagem de verdade, que a gente vai estar compilando e vendo o resultado na tela, interagindo com o programa que você vai estar criando. E aí, na última unidade da próxima disciplina, a gente vai estar realmente trabalhando com leitura e gravação de arquivos reais, tá? No computador. Vai ser legal, você vai gostar. E, para começar a aula, vamos falar sobre subrrotinas. O que são subrrotina? Uma subrrotina é um bloco de instrução que realiza uma tarefa específica. Uma subrrotina ela é carregada apenas uma vez na carga do programa e ela é executada quantas vezes for necessário. Uma subrrotina é utilizada para dividir um problema em problemas menores. Então, quando você cria um algoritmo, ele resolve um problema. Só que, para resolver esse problema, é mais fácil dividir esse problema em problemas menores. Por exemplo, eu preciso calcular o salário de funcionário, o salário líquido. Para calcular o salário líquido, eu preciso saber quanto ele vai receber, que é o salário bruto, que é a soma das horas vezes o valor da hora. Eu tenho que descontar o FGTS, então eu vou fazer um cálculo para calcular o FGTS para descontar o salário bruto. Tenho que fazer um cálculo para descontar o INSS. E depois vou fazer um cálculo para saber qual é o valor final do salário, o salário líquido. Então eu posso dividir meu problema, que é ler a quantidade de horas e o valor da hora do funcionário, e dar o valor do salário líquido dele. Então eu posso dividir meu problema em vários pequenos problemas. Então um problema vai ser calcular o salário bruto. Um problema vai ser calcular o FGTS, um vai ser o INSS e um vai ser o valor total. Então eu divido meu problema grande em problemas menores, resolvo cada um dos problemas menores, depois eu junto tudo isso e soluciono aquele meu problema original. Uma subrrotina também é usada para dividir problemas em partes coerentes. Um problema complexo ele tem várias partes e as partes nem sempre estão relacionadas. Então, para calcular o INSS, para calcular o FGTS, eu preciso do salário bruto. Então, o salário bruto está ligado a todos os demais cálculos. Só que o cálculo do FGTS e o cálculo do INSS são cálculos distintos, eles não estão relacionados. Então, dessa forma, se eu separar todo o meu problema em outros pequenos problemas, cada problema vai ser coerente, cada subrrotina vai ser coerente para a solução daquele problema específico, daquela parte do meu problema maior. Uma outra vantagem de subrrotinas é que ela facilita o teste, porque eu não preciso testar o programa inteiro. Eu faço uma subrrotina e testo ela. Funcionou? Eu faço uma próxima subrrotina e testo aquela. Depois que todas as subrrotinas estiverem prontas e testadas, eu junto tudo e faço um teste final para testar aí se todas as subrrotinas juntas vão funcionar da forma planejada. Então é muito mais fácil você testar uma pequena parcela do código por vez e não testar sempre o programa inteiro de uma vez só. A subrrotina também é utilizada para evitar repetições de código.
Então, um código que eu preciso usar várias vezes na minha aplicação, no meu algoritmo, em pontos diferentes, em momentos diferentes, eu não posso dar um laço de repetição, porque o laço de repetição tem que repetir aquele conjunto de código naquele instante. Mas se eu precisar repetir aquele conjunto de código em momentos diferentes do meu algoritmo, eu posso criar uma subrotina e sempre que eu precisar, eu executo aquela subrotina. A subrotina também ajuda a dar legibilidade ao algoritmo, porque eu leio cada subrotina, eu consigo entender o que cada uma faz, e na hora que eu leio o algoritmo completo, eu consigo entender qual é o problema, como ele foi solucionado e quais foram as estratégias aplicadas. Então, subrotina é uma coisa muito interessante, muito útil, e você usa muito na sua vida como programador. Então, vamos começar falando sobre procedimentos, que é um tipo de subrotina. O procedimento é uma subrotina que tem uma característica que lhe distingue. Uma subrotina, ela nunca retorna um valor. Então, eu crio uma subrotina, que é uma porção de código, ela vai executar um processamento, ela pode ter leitura, ela pode ter escrita, mas ela não retorna nada. Uma subrotina, ela possui um nome, ela possui as suas próprias variáveis e uma área de processamento próprio, que fica dentro de um bloco de código, início e fim. Então, vamos ver aí um exemplo de um algoritmo. Então, eu trouxe para vocês aquele esqueleto padrão que a gente viu desde a primeira aula, que é algoritmo, o nome do algoritmo, uma área de variáveis, início e fim, ponto. Então, vamos começar a desenvolver esse algoritmo. Sempre que eu for criar uma subrotina, a subrotina ela é declarada antes das variáveis. E como é que eu faço isso? Eu uso a palavra reservada procedimento e digo qual é o nome do procedimento. Depois eu uso a palavra reservada var e digo quais são as variáveis daquele procedimento. E depois eu tenho um bloco de início e fim procedimento, onde vai ficar todo o meu processamento do procedimento. Você olhando do jeito que está na tela, parece que o procedimento nada mais é do que um pequeno algoritmo. Por isso que ele fala que é dividir um algoritmo em algoritmos menores, criando subrotinas. E como é que eu faço para acessar, para invocar, para chamar ou executar um procedimento? Durante o meu código, dentro do meu início e fim do algoritmo principal, eu uso o nome do procedimento. Então, toda vez que você estiver lendo um algoritmo e aparecer o nome de um procedimento, nada mais é como se ele estivesse colando naquele nome, trocando aquele nome por tudo que tem dentro daquele procedimento. É mais ou menos isso que funciona. Lembrando, como a gente falou na parte da teoria, quando um programa carrega, ele vai carregar aquela subrotina uma vez só. E toda vez que você vai chamar naquela subrotina, ele vai verificar na memória o que tem guardado e vai executar. Dessa forma, a subrotina também ajuda a diminuir o tamanho do código do seu programa. Então temos um exemplo aqui, um probleminha de exemplo para a gente testar aí a criação de uma subrotina. Crie um algoritmo que leia e apresente o resultado da soma de dois números. Então é um problema simples, bem fácil de fazer, né? Não é muito complexo, porque o que a gente quer mesmo é testar aí o uso de procedimento. Como o código vai ficar um pouco grande, eu dividi aí em duas partes na tela. Então eu tenho o algoritmo, o nome dele, exemplo 1, a minha parte de variáveis, o início e o fim, ponto. Então eu tenho tudo aí pronto para começar a escrever meu algoritmo. E o que eu vou precisar fazer? Bom, eu vou ter que ler dois números e somá-los. Então eu vou criar três variáveis. A variável x e y que eu vou ler e uma variável soma que vai guardar a soma dos meus números. Como o problema não disse se é um número inteiro ou se não é, eu vou declarar do tipo inteiro. Mas lembre-se sempre que estiver resolvendo um problema, verificar aí o tipo da informação para usar o melhor tipo de variável possível. Se eu vou somar dois números, eu preciso começar informando para o usuário o que ele tem que fazer. Então, vou usar o comando escreva, digite o número.
E em seguida, eu tenho que ler esse número. Então, leia um valor e armazene na variável x. O meu problema é somar dois números, então eu preciso ler o próximo. Então eu vou escrever na tela para o usuário, digite o número. E eu vou ler esse número e vou armazená-lo na variável x. Agora que eu já tenho o conteúdo lido na variável x e tenho o conteúdo lido na variável y, eu vou somar essas variáveis. Então, eu tenho a variável soma, que vai receber o resultado da expressão x mais y. Não importa o que o usuário digitou, vou somar isso daí e guardar nessa variável. E aí vou escrever para o usuário o resultado. Então escreva, o resultado da soma é, e o valor da variável soma. Então eu resolvi o problema. Meu algoritmo está pronto. Nem usei procedimento, não usei nada, esse é o algoritmo padrão. Agora a questão é, e se eu precisar somar outros dois valores? O que eu teria que fazer? Eu teria que ler de novo o valor de x, ler de novo o valor de y, somar essas duas variáveis e escrever isso na tela. E se por acaso o usuário quisesse de novo somar dois números, para cada vez que eu fosse fazer uma soma, eu teria que repetir todo esse bloco de código. Escrever na tela para o usuário o que ele tem que digitar, ler a variável, ler a próxima variável, somar essas duas variáveis e escrever na tela. Então está vendo que eu posso ter no meu problema uma demanda sendo repetida várias vezes. Então, ao invés de eu ficar repetindo o código que é igual, eu posso criar uma subrotina e sempre que eu precisar daquele código, no caso aqui somar dois números, eu chamo minha subrotina. Como é que fica? Bom, vamos voltar para o esqueleto do algoritmo vazio. Então tem lá o algoritmo, exemplo 1, var, início e fim, fim ponto. Então agora vamos começar a resolver de novo o problema, mas já pensando em usar um procedimento, para não ter que ficar repetindo o código. O procedimento ele é sempre declarado antes das variáveis. Então eu tenho aí, depois de algoritmos e antes de variáveis, a palavra reservada procedimento e o nome que eu vou dar ao procedimento. Vou chamar ele de somar. Um procedimento ele pode ter as suas próprias variáveis. Então eu coloquei aí var, x e y e soma dentro do procedimento. Então essas variáveis elas pertencem ao procedimento e não ao meu algoritmo. Depois, dentro do meu procedimento, eu tenho meu bloco próprio de início e de fim. Então, olha só. Aqui, esse início é o início do procedimento. Todo esse bloco, ele pertence ao procedimento. Essa parte também. Aqui, termina o fim, termina o procedimento. Essa palavra var aqui são as variáveis do procedimento. As variáveis do algoritmo estão aqui. O bloco do algoritmo vai estar aqui. Seu início e o seu fim, ponto. Como eu falei para vocês, o procedimento parece muito como um pequeno algoritmo. Então, muitas vezes você escreve um programa e você percebe que aquela parte do código você vai usar várias vezes ou você poderia usar em outros programas. Então você encapsula isso, você joga isso dentro de um procedimento e sempre que você precisar, você chama ele. Como é que você faz para chamar um procedimento? Você usa o nome do procedimento. Então dentro do meu bloco início, fim, ponto, eu escrevo lá, somar. Toda vez que aparecer somar, na verdade, o que vai acontecer? Ele vai pular daqui para cá e vai começar a primeira linha do procedimento, a segunda linha, a terceira linha, assim por diante. Então vai escrever todo esse bloco de código para mim naquela chamada. E se por acaso eu precisasse fazer a soma de novo, eu já tenho um procedimento pronto, eu chamo somar de novo. Assim que eu chamar somar,
e vai fazer a soma de novo. Vai escrever na tela, digite o número, vai ler o número, escrever o resultado, assim por diante. Se eu precisar somar de novo, eu chamo o procedimento de novo, e assim por diante. Então percebam que com o procedimento eu estou reduzindo o tamanho do meu código. Eu não contei quantas linhas ficaram aqui, vamos ver. São 3, 6, 7, 8, 9 linhas. Então, se eu fosse fazer 2 somas, seriam 18 linhas. Se eu fosse fazer 4 somas, 36 linhas. Dessa forma, não. Eu faço um procedimento só, com 9 linhas, e sempre que eu precisar somar, eu uso uma linha só, somar. Aí ele vai executar tudo que tem no procedimento para mim. É claro que esse é um exemplo pequeno, mas imagina só, na unidade 4, a última parte da aula, nós vimos um problema que era cadastrar 20 produtos. Como você cadastrava os 20 produtos de uma vez, a gente fez um laço de repetição e aí leu os 20 de uma vez. Só que se eu não fosse ler os 20 produtos de uma vez, fosse ler sempre que fosse necessário, eu poderia criar um procedimento que faz a leitura do produto. E aí, sempre que eu precisar ler um produto, eu uso um procedimento lá, ler produto, e eu leio todo o meu produto. Dessa forma, eu vou modularizando o meu código. Se eu tiver um outro programa que também tem que ler, ou pesquisar, ou ordenar, eu posso pegar aquele procedimento de ordenação, ou aquele procedimento de busca que eu já tenho, e reutilizar aquele código. Vocês perceberam que o procedimento, a subrotina, ela tem variáveis. Só que os algoritmos também têm variáveis. Como é que faz para entender até onde uma variável pode ser lida e por que ela pode ser cessada? Isso a gente estuda num tópico chamado escopo de variável. E o que é o escopo de variável? O escopo de uma variável está ligado à sua visibilidade dentro de um programa. A sua visibilidade dentro do algoritmo. E uma variável ela pode ser de 2 tipos. Global, que é a variável declarada no corpo do algoritmo e ela é vista por todo o programa. E a variável local. A variável local ela é declarada dentro de uma subrotina. E ela só é visível dentro daquela subrotina que você criou. Então, quais são as características de uma variável global e as características de uma variável local? Uma variável global ela é definida no corpo do algoritmo, ela é visível em todo o código do algoritmo, ela é criada no começo da execução e ela permanece na memória até o final da execução do seu programa. Tá? Isso é uma variável global. Na variável local, ela é definida dentro de uma subrotina, ela é visível apenas dentro da sua subrotina, ou nas chamadas realizadas por aquela subrotina. Ela só é criada na memória quando a subrotina for chamada. Então, se eu não usar uma subrotina, aquele espaço na memória não será alocado. E assim que a subrotina terminar, aquela variável libera o espaço da memória. Então, enquanto a variável global ela entra na memória no começo da execução e vai até o final, a variável local, o seu tempo de vida é só durante a execução da subrotina. Eu trouxe um diagrama, tem no livro de vocês também, que é para facilitar o entendimento do escopo de variável. Então vamos imaginar que o meu algoritmo esteja representado por essa caixa externa aqui. Então tudo que tem dentro é o meu algoritmo. E o meu algoritmo ele tem 2 variáveis, a variável A e a variável B. Essas variáveis, elas são globais. Então elas são vistas por todo mundo dentro do meu algoritmo. Então eu consigo acessar a variável A na minha rotina 1 e na minha rotina 2.
Eu consigo acessar a variável A na minha rotina 1B ou na minha rotina 1A. E eu consigo acessar minha variável também na rotina 2A. Uma variável global. Todo mundo consegue acessar. Eu tenho também aqui, dentro do meu algoritmo, eu criei duas subrotinas. Primeira subrotina, eu chamei de rotina 1, que ela está dentro dessa caixinha aqui. E minha outra subrotina, chamei de rotina 2, que ela está dentro da minha caixinha aqui. Cada uma das minhas subrotinas possui as suas próprias variáveis. Então eu tenho a subrotina 1, variável A e X, e a minha subrotina 2 tem a variável M. Opa, temos um problema. Olha só. O meu algoritmo tem uma variável A. Olha ela aqui. Só que a minha rotina 1 também tem uma variável com o mesmo nome. E agora? Como é que faz? Funciona da seguinte forma. A precedência é sempre da variável mais interna. Então, a qualquer momento que eu disser que eu quero ler, gravar, somar, ou qualquer tipo de operação com a variável A, dentro da subrotina 1, ele vai acessar a variável local. A variável local, ela tem precedência numa variável global, se tiverem o mesmo nome. Se eu chamar a variável A na subrotina 2, ele vai acessar a variável global e não a variável da rotina 1. Porque a variável A da rotina 1, ela só consegue ser lida dentro daquela rotina, e não em todo o algoritmo, porque é uma variável local e não uma variável global. Eu tenho aqui também uma variável X que está na minha rotina 1. Essa variável X, ela é acessável. Ela pode ser acessada dentro da minha rotina e nas chamadas que ela faz, na rotina 1B e na rotina 1A. Eu também tenho uma variável X na rotina 2A. O algoritmo ele não tem problema quanto a isso. Quando eu me refiro à variável X dentro da rotina 2, ele fala que não conhece, porque não existe uma variável X global. Dentro da variável 2A, quando eu falo da variável X, ele sabe que é aquela variável local. Por quê? Porque ele não tem acesso a variáveis criadas em outras subrotinas, como é o caso da variável X da subrotina 1. Então isso é o escopo, é onde uma variável pode ser visível. Pode ser uma variável do tipo global, que ela é enxergada em todo o algoritmo, uma variável do tipo local. Lembrando que, se duas variáveis tiverem o mesmo nome, a variável local tem precedente em relação à variável global. Tá? Isso é a regra do pseudocódigo. Essa regra pode variar de linguagem para linguagem. Tem linguagens que não permitem variáveis do mesmo nome, mesmo com escopos diferentes. Tem algumas que permitem. De todo caso, é aconselhado que um programador não utilize nomes repetidos, porque ele pode estar querendo acessar um valor de uma variável global, e como ele criou uma variável local com o mesmo valor, ele está acessando o valor errado. Então não é um erro do compilador, não é um erro do programa, é um erro de lógica do programador. Então a gente recomenda que você evite criar variáveis com o mesmo nome em escopos diferentes para não causar confusão. Mas não é proibido. Então você pode fazer isso que não tem problema. Existe uma forma de se comunicar externamente com um procedimento, com a parte interna de um procedimento. Isso é feito com passagem de parâmetro. A passagem de parâmetro então serve como uma ponte de comunicação, que pode ser bidirecional, entre o programa principal e uma subrotina, ou entre duas subrotinas.
A passagem de parâmetro ela pode ser por valor ou por referência. Quando eu uso uma passagem por valor, eu estou passando só o conteúdo de uma variável para uma subrotina. Quando eu faço uma passagem de parâmetro por referência, eu estou passando a variável inteira. Então, qualquer modificação feita naquela referência, ela vai estar alterando o valor original da variável. Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui, que é o mesmo problema de soma, só que com o uso de parâmetros. Como é que eu crio um parâmetro num procedimento? Eu coloco entre parênteses, depois do nome do procedimento, quais são os parâmetros que ele aceita. E esses parâmetros eu defino como se fosse uma variável. Eu coloco o nome do parâmetro, 2 pontos, o tipo do parâmetro. Então eu criei no meu procedimento somar 2 parâmetros, x e y, do tipo inteiro. E como é que eu faço para me comunicar com esses parâmetros? Bom, para você se comunicar com os parâmetros de um procedimento, eu vou chamar o procedimento e vou passar entre parênteses os valores que eu quero por parâmetro. Então, quando eu chamar aqui o procedimento somar e passar o valor da variável A e B, que são variáveis globais, esse valor A vai ser copiado nesse parâmetro x e esse valor B vai ser copiado no parâmetro y. Quando eu executar a soma aqui de x mais y, o valor de x vai ser o valor que veio do parâmetro da variável A e o valor de y vai ser o valor do parâmetro que veio da variável B. Dessa forma eu estou passando o valor para o meu procedimento para que ele possa enxergar aqueles valores. Nesse caso, o meu algoritmo, a variável A e B é global. Ele não precisaria passar por parâmetros. Mas imagina que um procedimento possa chamar um outro procedimento. E como a variável é local, ela só enxergue dentro daquele procedimento, eu posso passar aqueles valores para um próximo procedimento por meio de parâmetros. Quando eu faço essa passagem dessa forma, eu estou passando o valor da variável. Então, ele chama de passagem por valor e não por referência. O segundo tipo de subrotina que a gente estuda são as funções. E o que é uma função? Uma função, ela é uma subrotina que tem como característica retornar um valor. Então, enquanto um procedimento não retorna um valor, uma função, ela retorna um valor. Uma função, ela também tem nome, variáveis e um processamento no bloco de início e fim. Porém, como uma função vai retornar um valor, toda função ela tem que ter um tipo, que é o tipo do valor que ela vai retornar. Como é que fica a criação de uma função? Como a função é uma subrotina, ela também é declarada antes da declaração de variáveis de um algoritmo. E a diferença dela com um procedimento é que ao invés de usar a palavra reservada procedimento, a gente usa a palavra reservada função. E como toda função retorna um valor, eu preciso definir qual é o tipo desse retorno. Então eu coloco no final da função 2 pontos e o tipo da função. Uma função pode retornar um valor do tipo inteiro, do tipo real, do tipo caractere, do tipo lógico ou de um registro. E para fazer a chamada de uma função, eu preciso colocar no final do nome da função o abre e fecha parênteses. Isso diferencia ela de um procedimento. E como todo
toda função ela retorna um valor, eu preciso atribuir o retorno dessa função para uma variável. Então, quando eu chamo a minha função, o valor que ela vai retornar, eu vou jogar numa variável. Ou eu posso jogar direto na tela por meio de um comando escreva. Então, essa é a diferença de função e procedimento. Algumas linguagens, como a linguagem C, ela praticamente só tem função. É possível criar funções na linguagem C que retornam vazio. Então, eles consideram isso um procedimento. Mas, na real, em C, praticamente só existe função, não existe procedimento. Mas isso aí varia de linguagem para linguagem. O importante saber é que procedimentos não retornam valor e funções retornam valor. Um dos últimos conteúdos que a gente vai ver nessa unidade é a recursividade. E o que é a recursividade? A recursividade é um mecanismo que permite uma função chamar a si mesma, de forma direta ou indireta. O princípio da recursividade consiste em diminuir sucessivamente o tamanho de um problema até que esse problema, o menor pedaço possível, seja resolvido. Ele usa essa solução que ele encontrou para resolver a chamada anterior, que resolve a chamada anterior e vai resolvendo todos os passos recursivos até resolver o problema completo. Como você precisa de retorno para fazer uma recursividade, não existem procedimentos recursivos, porque procedimentos não retornam valor. Então você pode criar funções recursivas, que são essas funções que chamam a si mesmo. Então, para eu criar uma função recursiva, ou para uma função ser considerada uma função recursiva, ela precisa de 2 passos. O primeiro passo é chamado de passo base. O passo base é o passo que verifica se eu não preciso mais fazer chamadas recursivas. Ele verifica se o meu problema está no menor tamanho possível. Isso vem sempre no começo da função recursiva. Então, chamou a função, ele verifica. A função está no menor tamanho possível? Se está, ela finaliza. Aí ela começa a fazer o retorno da recursão. Se não, se ela não tiver no menor valor possível, eu entro no passo recursivo. E o passo recursivo, o que ele faz? Ele vai chamar de novo a minha função recursiva, só que com um problema diminuído. Vai mudar o tamanho do problema, vai reduzir o tamanho do problema e vai chamar a função de novo. Essa função vai passar pelo passo básico e pelo passo recursivo. E vai continuar isso até chegar no final da solução do meu problema. Um dos exemplos que a gente usa para fazer recursividade é o cálculo do fatorial. Nós vimos uma forma de resolver o fatorial de um número usando laço de repetição. A gente viu isso na unidade 3. Nós podemos fazer o cálculo de um fatorial usando uma função recursiva, ao invés de um laço de repetição. Então vamos ver essa função aí para calcular fatorial. Eu não trouxe o algoritmo completo, porque é muito grande, trouxe só a chamada recursiva. Então imagina só, essa função, ela tem um nome, que é fatorial. Ela tem um parâmetro chamado x, do tipo inteiro. E a minha função vai retornar um valor do tipo inteiro. A função, como toda subrotina, ela tem um início e o fim função. Ok. E o que eu tenho dentro da minha função recursiva? Eu tenho que ter 2 coisas. O passo base, que está aqui, e o passo recursivo, que está aqui. Então, esse aqui é o passo base e a chamada recursiva. Lembra o que a gente faz no passo base? No passo base, a gente verifica se o problema está no menor tamanho possível. Então, verifica x igual a 0.
Se o x for igual a zero, quer dizer que o problema já está no menor tamanho possível. Eu não preciso mais continuar fazendo chamadas recursivas. Então ele retorna o valor 1. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou retornar o valor que eu recebi, que é o x, multiplicando a minha função de fatorial, passando como parâmetro o problema num tamanho menor, que é x menos 1. Parece um pouco complexo, né? Então, vamos fazer um exemplo de cálculo de fatorial para tentar entender melhor o uso da recursividade. Então, digamos que eu quero calcular o fatorial do número 4. Lembra como é que faz o fatorial de 4? Na matemática, o fatorial ele é representado pela exclamação. Então, 4 fatorial é igual à multiplicação do número, que é o 4, por todos os seus antecessores. Então, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ele vai multiplicar ele por todos os seus antecessores até 1. Então, vamos simular aqui a chamada dessa função recursiva fatorial. Eu vou chamar a função no meu algoritmo chamando fatorial, que é o nome da função, e vou passar como parâmetro o número que eu quero calcular, que é o 4. Essa função vai retornar o valor do fatorial, então eu preciso de uma variável qualquer que vai armazenar o retorno dessa minha função recursiva. Ok? Então vamos lá. Vai começar com o x valendo 4. Na primeira chamada da função, ele vai verificar se o x é igual a 0. Eu tenho que o x é igual a 4. O que vai acontecer? Ele vai chamar de novo função fatorial. O que ele vai fazer? 4, que é o valor de x, vezes o retorno da minha função fatorial. Deixa eu escrever mais bonitinho que ficou feio aqui. Vai ser 4 vezes o retorno da minha função fatorial passando x menos 1. Quanto que é x? 4 menos 1. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar 4 vezes o retorno da função fatorial passando 3 como parâmetro. Então, agora eu tenho já, na execução do meu algoritmo, 4 vezes f de 3. E agora o x está valendo 3. Vai verificar, ó, x vale 3. Vai verificar, x é igual a 0? Não, x é 3. Então o que ele vai fazer? Vai fazer 3 vezes a função fatorial passando x menos 1, 2 como parâmetro. Então agora eu vou ter, dentro do meu problema, 4 vezes função fatorial de 3, vou ter 3 vezes a função fatorial de 2, e agora vou executar a função com x valendo 2. Então x é igual a 0? Não, x é igual a 2. Então eu vou fazer o quê? 2 vezes função fatorial de x menos 1, de 1. E vai voltar lá para 2 vezes a função fatorial de 1.
ele vai entrar de novo. Vai fazer x agora valendo 1. Ver se eu consigo apagar só essa parte aqui. E vai comparar x vale 0? Não, x vale 1. Então ele vai chamar 1 vezes função fatorial de x menos 1, que agora é 0. Então vou ter aqui 1 vezes f de 0. Ele vai chamar de novo função fatorial, agora com x igual a 0. X igual a 0, opa, vai retornar 1. Então eu sei que f de 0, deixa eu mudar a cor aqui, f de 0 é 1, que é esse cara aqui, ó, que retornou 1. Quanto que é 1 vezes 1? É 1. Então tudo isso daqui é 1. Vou passar ele para cá, f de 1. 2 vezes 1 é 2, então todo esse bloco aqui vale 2. Vou passar ele para cima. F de 2 vale 2. 3 vezes 2 vale 6. Então todo esse bloco aqui vale 6. Então agora tem 4 vezes f de 3. Quanto é f de 3? É 6. 4 vezes 6, 24. Aí eu consegui o fatorial de 4. Então, é um tipo de utilização de uma função recursiva. Eu vou dividindo problemas em problemas menores até achar o menor tamanho possível de um problema. E depois eu vou voltando, remontando o problema a partir da minha menor solução até a solução maior. Esse é um exemplo de função recursiva. Existem muitos outros. E as funções recursivas também são usadas em algoritmos complexos, como os algoritmos de ordenação e algoritmos de busca. Mas a gente vai ver mais à frente no nosso curso. O último tópico da aula de hoje é sobre trabalho com arquivo. A maior parte da linguagem de programação, ela permite que você abra um arquivo, leia o seu conteúdo ou escreva dentro daquele arquivo. No pseudocódigo, nós temos algumas funções, que já vem na linguagem do Portugal, que permite você simular o trabalho de um arquivo. Então, digamos que está projetando um sistema, um algoritmo, que vai ler num arquivo o valor de um produto, vai fazer um cálculo e vai gravar no arquivo o preço total de uma venda, que é a quantidade do produto que você leu e o preço do produto que você leu. Eu quero tudo isso dentro de um arquivo, que eu possa enviar esse arquivo por um e-mail ou imprimir esse arquivo depois em papel, assim por diante. Como eu falei para vocês, a gente não executa um algoritmo, a gente lê um algoritmo, porque o algoritmo a gente escreve no papel ou no computador, a gente vai executando na nossa mente, passo a passo, que um algoritmo executa. Então a gente não consegue ver no computador o resultado dessa execução. A gente consegue ver isso com mais facilidade na disciplina de algoritmos 2, que a gente vai ver em linguagem C, a execução dos nossos algoritmos já convertidos naquela linguagem. Para trabalhar com um arquivo, normalmente as linguagens trazem essas funções, são as funções básicas. Claro que dependendo da linguagem você tem mais ou menos funções disponíveis. Você vai ter, para trabalhar com arquivo, uma função abrir, que você vai passar como parâmetro o nome de um arquivo, e ele vai estar abrindo esse arquivo na memória para você. Da mesma forma como você pode abrir um arquivo, vai existir uma função para fechar o arquivo. E quando você abre um arquivo, você pode tanto ler e gravar. Então você vai encontrar uma função, você passa como parâmetro o nome do arquivo e o valor que você quer gravar, que você quer ler do arquivo, desculpe, ou o nome do arquivo e a variável que você quer gravar dentro do arquivo. Da mesma forma que você pode eliminar valores dentro do arquivo e usar funções para percorrer linha a linha esse arquivo até achar o final do arquivo. Então existem funções como essa, FDA, fim do arquivo,
que indica que você chegou no final no arquivo. Normalmente, o algoritmo a gente só mostra o que é possível fazer com o arquivo. A gente pode até simular no exercício. Abra um arquivo e leia 10 linhas daquele arquivo e escreva o conteúdo. Eu vou fazer uma função que vai lá chamar abre o nome do arquivo, vou fazer um laço de repetição por uma condição ou por uma contagem, vou dar lá copie, vou copiar essas informações para uma variável, vou escrever na tela, acabou, eu vou lá e dou o fecha arquivo. Então, a gente pode fazer algumas simulações disso na aula vivo também. No livro de vocês tem exercícios, aproveitem para praticar. Chegamos ao fim do conteúdo da unidade 5. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. É uma parte mais avançada do uso dessa ferramenta do Portugal, porque ela acaba englobando tudo que a gente viu desde a unidade 1, mas fazendo os exercícios, praticando bastante, vocês conseguem entender a lógica por trás de ler um problema e transformar esse problema num algoritmo, e aí na próxima disciplina você vai estar pronto já para começar a programar efetivamente o computador. Eu agradeço a caminhada até aqui e espero vê-los vocês futuramente. Obrigado e até mais.